Bom, gente, acho que já vamos começar. As pessoas elas vão entrando ao decorrer do tempo. Oi, gente, bom dia. Meu nome é Sofia, para quem não me conhece ainda. E hoje eu estou abrindo aqui para vocês o nosso segundo dia de palestras da nossa tão sonhada e esperada semana de PPM. E a gente está fazendo ela em parceria com o DCE, então a gente está fazendo ela com bastante carinho para vocês. Espero que vocês aproveitem bastante o dia de hoje, todos aqueles que ainda vão ter. E, bom, a dinâmica de hoje vai ser um pouco diferente, porque a gente vai ter uma palestra que a Lari ela vai fazer, e em seguida eu e a Mariana, a gente vai fazer algumas perguntas para ela, como se fosse um bate-papo, e depois a gente abre para todas as questões que vocês tiverem durante a palestra, e enviem, por favor, as perguntas para vocês, para o host Semana de PPM do DCE, que tá com a Lu, e acho que agora a Mari tem que se apresentar um pouquinho, né? Oi, pessoal, eu sou a Mari. Eu vou estar mediando aqui a entrevista em conjunto com a Sofia. Então, para falar um pouco sobre a palestra, ela vai ser feita pela Larissa Andrade. Ela é CEO da Agência Maria São Paulo, uma agência super renomada. Ela é uma pessoa incrível, a gente tem o privilégio de receber ela aqui hoje. Então, antes de iniciar a palestra, eu queria lembrar vocês de enviarem o RA, o nome e o ano de vocês, também para o host da semana de PPM com a Luísa, para a gente poder constar a presença de cada um, certo? Então, Larissa, muito bem-vinda e pode começar. Oi, Mariana, Sofia, tudo bem? Obrigada pelo convite para dar essa palestra. É um tema super, para mim, apesar de ser algo que está no meu dia a dia, é um tema que eu realmente tive que pensar um pouco e ver como eu iria abordar, porque não é tão fácil, tão simples assim de falar. Eu trouxe aqui 4 slides para introduzir um pouco sobre o tema, né, que as meninas pediram para eu falar. E depois a gente bate um papo e tirem as dúvidas de vocês e podem me mandar perguntas. Eu vou começar apresentando a palestra do dia de hoje com esse slide. Só 5 segundos abordando esse tema. É uma pena que Marianas, Fernandas, Natálias precisem passar por isso para que o mundo e os homens reconheçam o valor da mulher e reconheçam que nós não somos um objeto e nós não somos vulneráveis, né? Somos tão fortes quanto os homens e não precisamos passar por isso. Mas, ao mesmo tempo, eu fico muito feliz de começar a ver o movimento desse assunto, desse tema chegar de uma maneira tão fácil e didática para pessoas que talvez não tivessem conhecimento sobre esse tema. Então, eu acho que tem um lado ruim, claro, pessoas sofrem, mas, ao mesmo tempo, eu acho que a gente acaba levando a informação para quem não sabe, e eu acho que esse é o nosso papel como comunicadores, de educar as pessoas. Eu acho que a propaganda, até fazendo já um gancho, a propaganda é muito responsável por isso. Falando um pouco de mim, eu tenho 13 anos de experiência em publicidade. Eu comecei minha carreira no Rio, eu sou carioca, eu moro aqui em São Paulo há 9 anos. Eu sempre fui mídia digital, eu comecei minha carreira na Rai Mídia, numa empresa de mídia digital, na época que digital era um banner na home, um banner fixo na home do UOL. Então, tem muito tempo isso já, tem 13 anos. Foi o primeiro lugar que eu trabalhei com internet. Então, eu comecei minha carreira com mídia digital. Depois eu fui migrando para algumas agências, né? Depois da Rai Mídia, eu passei por algumas outras empresas no Rio, Zura, que era um comparador de preço, passei por uma agência chamada Solutions Web, que eu era atendimento digital. Foi aí que eu comecei minha carreira no digital. E depois eu migrei para a Agência 3, onde eu atendi FGV, Eletrobras, Icatu, lá no Rio. Depois eu migrei para a FCB, que era Giovanni na época, né, onde eu atendi Traquinas, Kraft, enfim, Ceras Johnson. E quando eu estava na FCB, recebi um convite para ir para a UMAP. Eu sempre tive vontade de trabalhar em São Paulo e para mim foi um grande prazer ter recebido esse convite, porque eu tinha um sonho, assim, aquela paixão de quando você está na faculdade e você tem vontade de trabalhar na maior agência de publicidade
E eu fui, cara, me chamaram para ir, o mesmo diretor de mídia da FCB foi para o MAP e me convidou para trabalhar lá, onde eu fiquei 2 anos e meio. Eu acho que foi um dos maiores escolas assim que eu aprendi muito. Eu atendi a Volkswagen, era a maior conta da agência, uma conta gigante de 400 milhões por ano, pacote na Globo e etc. Então era uma conta que tinha muita visibilidade, tinha muito trabalho, mas era muito legal e foi, acho que, onde eu aprendi muita coisa que eu sei hoje. E depois eu fui chamada para trabalhar na Grey, onde eu fui gerente de mídia, e aí eu fui promovida, né, de supervisora para gerente. Era um desafio super legal também, porque na Grey eu atendia contas do HSBC e a empresa estava migrando, estava fazendo uma fusão na época, então eu basicamente atendia o digital sozinha, junto com o time. E aí, o diretor de criação da Grey me convidou para conhecer o Juan, que é o sócio fundador da agência, né, o principal sócio fundador da agência, onde eu fiz uma entrevista e eu ainda era mídia, né, lá. E quando eu cheguei na Maria, e aí eu fiz a entrevista e aí combinamos, eu vim para cá. Quando eu cheguei na Maria, a Maria ainda era uma consultoria, a gente estava acabando de abrir a agência. Eu cheguei como mídia também, eu fiz o primeiro PI no Excel. E depois eu fui crescendo e fazendo minha carreira aqui na agência e desenvolvendo as áreas e criando uma cultura junto com o Juan. Vou falar um pouco dele mais para frente. Onde eu fui migrando de diretora descobri que aqui na agência eu tinha mais dom de ser atendimento do que mídia, e aí fui migrando de diretora de mídia a diretora de atendimento, a diretora de operações, e no começo do ano eu assumi a presidência da agência. Eu acho que eu sempre quis estar nesse lugar, na verdade. Eu nunca tive dúvidas de que eu sempre quis fazer publicidade. Eu acho que isso faz muita diferença quando você escolhe a profissão que você faz. Eu sei que nem todo mundo sabe, com 18 anos, o que quer fazer da vida. Eu sou uma pessoa que, enfim, sempre tive vontade de fazer isso e sempre tive vontade de chegar aqui. Então, eu acho que esse é um pouco do resumo da minha trajetória. Falando um pouco da Maria, eu não podia falar da Maria sem falar do Juan, né? O Juan, ele foi o sócio, ele é o sócio fundador da agência, ele é argentino, ele mora no Brasil há 10 anos, ele é apaixonado pelo Brasil e eu sou muito grata ao Juan por tudo que eu sou hoje, porque ele foi o grande mentor da minha carreira. E aí, falando um pouco da agência, o Juan, quando quis conceber a agência, a Maria, ele pediu para o dono, do mesmo cara que fez o logo do Sex Pistols, fazer a nossa identidade visual. Eu acho que isso diz muito sobre a agência. A gente tem uma pegada que a gente quer ir na contramão do mercado publicitário real. A gente quer ter uma visão punk e rebelde até, para a gente tentar lutar mais pelos nossos direitos e ter uma visão muito democrática e como eu vou dizer, e uma liberdade poética para conseguir ir atrás do que a gente merece e principalmente para o mercado publicitário. E falando um pouco do nosso nome, né? Por que a agência Maria São Paulo? Por que esse nome? Porque quando a gente decidiu montar a agência, a gente queria ser uma agência muito diferente das outras. Por isso que a gente tem a bandeira do Brasil aqui. A gente é uma agência que não pertence a nenhum grupo multinacional por trás. A gente é uma agência independente. Maria é o nome mais brasileiro que existe, é o nome mais popular do nosso país, segundo o IBGE. Ele é carregado de afetos e memórias, né? Quem não conhece uma Maria? E ele tem o nome de uma mulher, que eu acho que isso também é um ponto importante, e daí começa a nossa rebeldia, né? De fazer diferente do que o mercado faz. Só para vocês conhecerem um pouco do escritório, a gente fica aqui na Vila Madalena. Enfim, é super legal. O dia que vocês quiserem, vocês estão super convidados a virem aqui quando acabar a pandemia, claro. Para conhecer a agência, para tomar um café comigo, para tomar um café com as pessoas que estão aqui, e estão super convidados mesmo. Bom, falando um pouco sobre o tema, né, que vocês pediram para falar, eu vou ser super sucinta, porque eu acho que é muito mais fácil quando a palestra vira um bate-papo do que eu ficar aqui falando, editando regras e falando coisas que eu penso e às vezes vocês não pensam igual, e eu acho muito melhor quando a gente tem uma troca. Eu fui procurar algumas coisas sobre representatividade feminina no mercado de trabalho e peguei 2 matérias assim desse ano de 2019
E tem muito a ver também com um tema que a gente sempre fala, né? As mulheres, elas são responsáveis por 85, 90% das tomadas de decisões de compras dos lares. Ou seja, a comunicação, ela precisa estar direcionada para a mulher, né? Não só para a mulher, claro, eu não estou aqui dizendo que sou mais feminista do universo, mas a gente tem uma... E aí, bom, seguindo a minha pesquisa na internet, eu descobri também, através de uma pesquisa da Todos com a ONU Mulher, a Todos é um movimento super de equidade de gênero, focada na inclusão da mulher, na inclusão de outras pessoas no mercado de trabalho. 75% das propagandas, elas são representadas por homens. 62% têm mais chances de serem mostradas como inteligentes em campanhas publicitárias. Ou seja, os homens, eles têm esse papel em campanhas publicitárias muito mais atuantes do que mulheres. E apenas 3% das mulheres foram retratadas em situação de liderança ou ambição na comunicação. Isso aqui, para mim, eu parei aqui e falei, daqui eu vou seguir, porque eu acho que para falar para vocês numa semana de comunicação, pessoas que estão se formando em comunicação, pessoas que estão se formando em comunicadores, eu não consigo ver que as coisas andem separadas daqui para frente. A comunicação é muito importante para a gente fazer essa construção de inclusão, seja ela de gênero, seja ela qual for. Eu acho que a comunicação é o principal. A gente vê hoje, né, que o nome influenciadora, as influenciadoras, o quanto as marcas estão usando as influenciadoras para falarem sobre suas marcas e falarem sobre coisas. E não é diferente quando a gente vai criar um filme ou fazer uma comunicação tradicional, né? A gente é muito responsável pela comunicação e pelas regras e pelo jogo e pela sociedade, pelo impacto que a comunicação tem na sociedade. Porque as marcas é que ditam as tendências, as marcas é que ditam um pouco da cultura dos lugares, e eu acho que a gente é muito responsável por isso. Aqui na agência, a gente tem alguns cases que eu até ia trazer aqui, mas, enfim, eu acho que não ia nem dar para ver direito por causa da transmissão. A gente tem isso desde que a gente nasceu, né, na Maria. A gente nasceu com o nome de mulher. Então, assim, eu não sou uma agência que nasci de um modelo tradicional e estou me adaptando. A gente nasceu assim. A gente não tem problema algum de ter pessoas de gêneros diferentes aqui. E as mulheres aqui na agência lideram quase que 80% das áreas. Então, diferente do mercado, eu acho super legal. Não estou dizendo que não acho legal o que o mercado está fazendo. A Maria, em especial, e aqui, claro, puxando um pouco de sardinha para a gente, a Maria, em especial, ela é uma agência que já nasceu assim, né? A gente já nasceu assim, a gente já teve, enfim, pessoas do universo trans trabalhando aqui, negros, enfim, a gente é muito aberta, a gente já nasceu, a gente é uma agência que não precisou se transformar. O que eu acho que é muito legal, porque eu acho que as empresas que estão nascendo agora, nesse momento presente, também estão nascendo com esse mindset. E elas acabam sendo espelho para as empresas mais tradicionais fazerem esse movimento. E aí, aqui falando um pouco um pouquinho também, só entrando um pouco nisso, e aí falando um pouco da agência, né? No mercado publicitário, 80% dos criativos são homens. Na Maria, as mulheres dominam a criação em 67%. E eu vou até citar um caso, acho que a Paulinha, ela deve estar por aí, a diretora criativa aqui da agência, e ela pode... enfim, ela é um case assim que eu vejo muito acontecer. Ela veio da Publicis, né? E ela trabalhava como redatora lá. E eu acho que só tinha ela e mais 2 ou 3 mulheres na criação. E aí, quando ela veio para cá, ela sentiu muita diferença, até da maneira como ela falava. Ela falou, por muitas vezes, ela falou para mim, Lari, para mim é muito estranho, porque eu sempre tive que ser muito até grossa, estúpida e ríspida, muitas das vezes, nos lugares que eu passei, justamente porque eu só trabalhava com homens, e para eu ser escutada, ouvida, eu precisava mostrar um lado que, de repente, nem sou eu. E aqui eu estou tendo que fazer esse movimento contrário. Então, é muito louco pensar que a comunicação ela é pensada por homens, em sua grande maioria, e aí, quando a gente volta a falar que mulheres, 85% das mulheres, elas tomam as decisões de compra e tomam as decisões de um lar, ou seja ele qual for,
é muito louco que ainda em 2020 a gente esteja pensando comunicação para o público masculino. E aí aqui, falando um pouco, né, das mulheres que lideram a publicidade e lideram o mercado, no Brasil só 2% das mulheres estão em posição de liderança nas empresas. E na Maria a gente tem 70% das pessoas mulheres, 70% das diretoras, das heads aqui são mulheres. Mas é isso, né? O que eu tinha falado antes, a gente nasceu assim, então eu acho que pra gente é mais fácil. A gente juntou pessoas que pensavam assim e que trouxeram a cultura para cá. E aí, só contando um pouco da agência, né? A Maria não sou só eu, não consigo liderar essa agência sozinha, né? A Maria é um pouco da Esther, um pouco da Carol, um pouco da Fernanda e um pouco da Paulinha. E é isso, eu acho que enfim, falei muito rasa, muito simples, uma pincelada aqui sobre o que eu penso sobre esse assunto. E eu acho que, na verdade, a mensagem que eu queria deixar é que a gente, como comunicador e como, enfim, vocês como universitários, se vocês tiverem um mindset e já começarem a carreira de vocês pensando um pouco diferente, eu acho que a gente já consegue fazer esse papel. A gente tem um papel educacional na sociedade. Nós, como comunicadores e publicitários, a gente tem um papel educacional. E eu acho que esse movimento começa aí a partir da gente. E é isso, eu acho que era isso que eu queria falar. Não quero ser muito breve, não quero ser muito extensa. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, Sofia. Bom, Larissa, primeiramente, obrigada, né, por ter dado essa ambientação, né, de como é o mercado para todas as pessoas que elas não têm contato com esses dados e não têm noção de como que funciona o mercado, porque justamente a gente ainda não entrou nele, a gente está aprendendo sobre ele, mas a gente não teve contato. E agora, para a gente iniciar esse bate-papo, essa conversa, puxando bastante aquilo que você disse sobre a maior parte de toda a agência ela ser composta por homens, eu queria perguntar para você, quando você entrou no mercado, qual foi a situação que mais te marcou? O que mais te causou impacto quando você entrou no mercado de propaganda e se deparou com toda esse ambiente machista, né, que existe? Eu confesso para você que eu acho que culturalmente a gente vivencia tão diretamente o machismo que assim, e eu acho que pelo fato também de ter sempre sido mídia no mercado e atendimento, onde estão mais as mulheres, elas predominantemente ficam nessas áreas, elas quase não estão na criação. Eu acho que eu nunca identifiquei nenhuma situação nessa época. Eu comecei a identificar situações como essa, parecida como essas, quando eu comecei a ter que ter uma posição importante na agência, de ter que discutir de igual para igual com os clientes. E aí, assim, é inevitável que você precisa se provar antes, quando você entra numa reunião. É diferente de um homem que abre a boca e ele pode falar qualquer bobeira, mas para eu ser reconhecida por um cliente mais homem, eu tive que me provar várias vezes. E quando eu falo me provar, mostrar que eu sabia, falar um pouco mais, chamar um pouco mais de atenção, enfim. E sim, isso aconteceu diversas vezes e isso acontece ainda. Sim, eu acredito que essa é uma experiência que a gente já tenha, né, por ser mulher, então acredito que essa adaptação ao mercado, infelizmente, é uma coisa que ocorre. A gente tem que se forçar, tem que realmente se mostrar que a gente está ali para a gente falar, que a gente tem cérebro e que a gente pensa. Então foi bastante interessante você falar sobre isso, porque querendo ou não, a gente como estudante, a gente acaba passando por certas situações na vida e também no nosso ambiente acadêmico de trabalho, que a gente realmente pensa que aquilo só ocorre com a gente e que não, ocorre com várias mulheres, né, também, e que é sempre bom a gente estar juntas para a gente saber como que lida com isso, para a gente se apoiar, né? Sim, com certeza, é exatamente isso. Eu acho que a gente tem que se juntar, né? Nós mulheres temos que nos juntar, nos unir, para a gente conseguir romper essas barreiras do machismo. Eu acho que já existe um movimento super positivo
positivo com relação a isso. Eu vejo eu mesma em situações que antes eu falaria algumas coisas, eu me policiar para não falar mais, justamente porque a gente cresceu e assim, a gente não tem, claro, a gente não tem culpa disso, né? A gente cresceu, nós fomos criadas numa cultura machista. Mas eu acho que é importante a gente começar a ter ideia disso e começar a dar valor. E eu acho que por muito tempo nós, mulheres, vamos ter que ter coragem para bater de frente com isso. E eu acho que se você me perguntar o que você falaria hoje para as mulheres que estão começando no mercado de trabalho, eu falaria coragem. Seja forte, porque, assim, cara, a gente vai conseguir, entende? A gente consegue. A gente tem skills muito, muito... não tô querendo dizer que somos melhores que os homens, tá? Porque, assim, para mim a igualdade é o ideal. Mas eu acho que a gente tem skills que se destacam muito mais do que os homens em determinados aspectos, e os homens têm outros skills que acabam se complementando. Mas eu acho que a nossa sensibilidade feminina faz toda a diferença, principalmente em cargos de liderança. Bom, pegando um gancho um pouco sobre o que você comentou agora, realmente no mercado as mulheres têm essa necessidade de ter que se provar para poder mostrar um posicionamento de que ela está no comando, de que ela tem conhecimento. E você comentou que a Agência Maria São Paulo ela não teve que passar por uma transformação para ser uma agência que aceita mais, que tem mais diferença no mercado. Então, eu queria saber se você acredita que a publicidade, no geral, ela está se adequando a essa nova realidade de ter maior aceitação, em que as mulheres estão buscando o direito, ou essa mudança ela acontece apenas por conta de demandas comerciais. Então, as pessoas elas estão tendo essa maior diversidade dentro da empresa apenas por obrigação. Eu acho que é um ciclo, sabe? Eu tenho visto, por exemplo, a inclusão de negros no mercado de trabalho, a inclusão dos negros no mercado publicitário. Eu acho que foi o que eu falei. Eu acho que nós, como comunicadores, seja agência ou cliente, eu acho que a gente é responsável por isso e por essa inclusão no mercado. Então, é muito importante que a gente faça esse papel e eu acho que sim, tem um tema comercial por trás, mas eu acho que é genuíno. Eu acho que as mulheres elas estão se unindo. Eu acho que é uma soma dos dois. Eu não acho que é ruim que seja comercial, não. Porque, mais uma vez, eu acho que se houver essa inclusão que a gente comece a mudar esse mindset, daqui a 10 anos a gente vai ter um crescimento absurdo de mulheres liderando e essa igualdade, equidade de gêneros no mercado de trabalho. Então, que seja comercial, que seja genuíno, que seja... Mas eu acho que sim, existe esse movimento. Claro, a gente está falando aqui, a gente vive literalmente numa bolha aqui, né, em São Paulo. Eu acho que em outros estados isso é muito diferente daqui. Mas eu acho que a gente precisa começar de algum jeito. E acho que a gente tem, mais uma vez, eu acho que nós, comunicadores, temos esse papel educacional dessa inclusão, e daqui a 10 anos vocês vão estar sentados numa cadeira que eu acho que um dos principais valores dos comunicadores tem que ser a inclusão, seja ela de gênero, seja ela, enfim, seja ela qual for. Eu acho que a gente precisa trabalhar com essa cabeça e construir isso a longo prazo. Sim, acho que é exatamente isso que a gente tem que já se formar desde quando a gente está na faculdade, para a gente já entrar mesmo com esse tipo de própria mentalidade, né? Para a gente procurar agências, empresas que condizem, que tenham esses valores nelas internamente, para a gente poder se sentir em um ambiente mais amigável, mais assim, acolhedor e que realmente dê valor naquilo que a gente pensa e naquilo que a gente né? Agora eu queria fazer outra pergunta. Qual foi o aspecto que você considerou mais impactante quando você assumiu essa posição de CEO, como sendo mulher? Porque a gente que é estudante, a gente tem pouco contato, quase nenhum, com mulheres que ocuparam esses lugares de CEO de agência, de CEO de empresa. O que a gente tem são uma, duas ou três que hoje são exemplos para a gente. Como que foi a sua experiência lidando com esse alto cargo de gerência, sendo mulher? É muito recente, né? Eu sentei nessa posição no meio de uma pandemia, então não é algo que você está pronto, né? Você nunca está pronto, na verdade, para nada, eu acho. E a partir do momento que acho que você assume que você chegou, né, na sua carreira nesse lugar, eu acho que
Cara, a gente tem muitos desafios, né? A gente tem muitos desafios. E para mim, o maior desafio é lidar com pessoas. Nem todo mundo pensa como você, nem todo mundo trabalha como você. E eu acho que meu maior desafio hoje é conseguir entender como. É muito louco isso, porque essa pergunta, porque assim, a gente tem uma visão muito até comunista aqui na agência, né? A gente é muito de esquerda, a gente é muito. E aí, quando a gente entra no tema capitalismo, a gente acaba entrando em choques aí. E aí, essa posição é complexa, porque por mais que você goste das pessoas que estão trabalhando com você, quando você começa a enxergar elas como recursos, e esses recursos não funcionam, é uma briga interna é uma briga interna, assim, do que fazer. E aí, do seu humano versus o seu pessoal, do seu profissional. É difícil, assim, eu acho que são aprendizados diários. Todo dia eu tenho aprendizados diferentes. E eu não posso, em nenhum momento, deixar as coisas... Como é que eu vou dizer? Eu preciso estar no pulso da operação da agência, eu preciso estar no pulso disso, vendo o que está acontecendo. E aí, assim, claro, eu me formei em publicidade, eu não sabia nada de números. Tive que aprender a entrar no financeiro, tive que aprender a entender outras coisas que eu não dominava. Então, eu tô tendo que aprender muita coisa. E eu comecei a entender que não é só publicidade, né? E tem outras coisas envolvidas aqui. Quando você senta nesse lugar, você começa a ver sobre um olhar muito macro de gestão. E aí, gestão de pessoas, gestão de recursos, gestão da hora homem, gestão de tudo. E você só aprende quando você senta aqui. Ninguém tá pronto. Não existe um curso. Eu vou fazer um curso de CEO e agora eu vou saber fazer. Não. Eu vou errar, eu erro muitas vezes. E eu acho que o mais legal é você poder ter humildade e reconhecer que você errou. Eu acho que fazer essa autoanálise de entender, putz, errei aqui, desculpa, gente, olha, não é por aí, vamos para esse caminho porque o resultado não foi positivo. E eu acho que você está num lugar, eu acho que isso é o legal da Maria também. Eu estou num lugar que eu posso fazer isso. Eu tenho essa segurança de fazer isso. Eu erro e ao mesmo tempo eu vou lá e acerto. Claro, eu não estou falando de erros que, nossa, vou, sei lá, fechar a porta da agência, mas são erros que são comuns e que tá tudo bem errar. E uma das coisas que eu sempre falo para as pessoas aqui na agência tá tudo bem você não saber tudo. Eu não sei tudo. Tô longe de saber tudo, gente. Assim, eu tenho um objetivo a curto prazo de onde eu quero chegar. Eu não sei o caminho para chegar lá. Eu vou tentar com tudo que eu aprendi até aqui. E eu acho que é isso, assim. Eu acho que é uma soma de coisas. Eu acho que é uma soma do que você é versus uma soma da sua vivência versus uma soma do que você aprendeu. E eu acho que do que você busca aprender também. Certo, muito interessante. Realmente, essa parte de erros, né, no que a gente diz às vezes em alguns cargos maiores, todo mundo tem que enfrentar. Então, as mulheres realmente têm que ter uma posição e elas sabem se posicionar, elas sabem se virar. E isso é algo que a gente tem que refletir no mercado de trabalho. Bom, agora eu queria saber um pouco mais ainda sobre a sua agência, sobre a diversidade dentro dela, não só de ter muitas mulheres no cargo, né, uma grande porcentagem, como você disse, 70% de mulheres sendo diretoras, além também do universo LGBT dentro da agência. Eu queria saber como essa estrutura dentro da agência, né, diferenciada de aceitação e diversidade, como que esse tipo de estrutura reflete nas campanhas que vocês fazem para os seus clientes. Bom, vou contar um case aqui breve. A gente atendeu por muito tempo a Cachaça 51. A Maria começou por causa da Cachaça 51. Bom, a gente sabe que cachaça é bebida de macho, homem, macho, né? E quando a gente ganhou a conta, a comunicação era um homem falando de frente para a câmera, um monólogo, basicamente. E a gente olhou aquilo e, claro, a gente fez um planejamento estratégico, a gente estudou a marca, a gente entendeu o porquê que a gente precisava fazer esse movimento. A gente não fez o movimento simplesmente por uma inclusão, né? A gente entendeu que o nosso consumidor estava morrendo, literalmente morrendo. E aí a gente precisava ampliar a comunicação da cachaça. Foi quando a gente começou a trabalhar com um estereótipo completamente diferente do que era feito. E aí é uma soma de coisas, né? Não basta só a agência também incentivar essa mudança na comunicação. O cliente tem que topar.
né? E para o cliente topar, você tem que ter uma boa defesa. E para você ter uma boa defesa, você tem que ter muito repertório. Para você ter um bom repertório, você precisa entender muito da marca, estudar, fazer pesquisa. Então, assim, é uma cascata. A primeira campanha que a gente fez aqui na agência da 51 foi um manifesto onde a gente dava lugar, ao invés de 51 uma boa ideia, a gente dava lugar para o Brasil. Então, a gente falou: o Brasil é uma boa ideia. E nesse filme a gente retratava o brasileiro que acorda cedo, de manhã, com uma vida normal, porém com pessoas completamente diferentes que eram retratadas na comunicação anterior. Então, a gente tinha um casal de mulheres se beijando, mas não estavam se beijando, mas muito próximas, assim, tipo, com afeto. Homens negros, e esse foi o primeiro filme, assim, que a gente fez. Lançamos no Fantástico, foi super legal. E a gente vinha fazendo isso muito, por exemplo, com 51. Acho que 51 é o nosso maior case, porque é muito disruptiva a comunicação anterior e a comunicação que a gente começou a fazer. E a aceitação do público era muito legal, porque a cachaça, ela é vista com esse estereótipo, né, muito machista, do cara que acorda cedo, toma cachaça e muito masculinizada. E por que a mulher não pode tomar cachaça, sabe? E aí a gente começou a trabalhar, inclusive, com temas onde a cachaça entrava em territórios completamente diferentes que não fossem só de consumo de bebida, né? A gente começou a trabalhar com o tema de receita, ou seja, por que a mulher não pode comprar uma cachaça para fazer uma receita? A gente começou a entrar em vários projetos de conteúdo, na revista Trip, a gente começou a fazer projetos de Dia dos Namorados com casais do universo LGBT. Então, eu acho que, mais uma vez, assim, depende da gente fazer isso. Eu acho que a maneira como a marca se posicionou nesses anos que a marca ficou com a gente, a marca voltou a falar como eles falavam antes, tá? Mas durante esse tempo que vocês entraram nas redes sociais hoje, não tem nada a ver com o que a gente fez lá atrás. Mas a marca se posicionar desse jeito, e a gente via quando a gente fazia social listening, que é o saque, né, 2.0 das redes sociais, das pessoas responderem, interagirem com os consumidores, como o público começou a enxergar a 51 de uma maneira diferente. Tanto que em 3 anos a gente conseguiu trazer a marca da onde ela estava, do target classe CD, 40, 50 anos, para um pouquinho mais jovem, um pouquinho mais classe AB não, mas classe BC, 20, 35, 40. Então, a gente começou a fazer esse movimento, inclusive, de não só de um target de inclusão, né, de pessoas, e mulheres, e homens, e negros, e etc., como também um target demográfico. Então, a gente fez essa mudança. Esse é o case, assim, que eu acho que é super legal. A gente tem dentro do canal da 51, com 51 Ice, enfim, todo o universo de bebidas da marca 51, que chama Cia Miller, a gente fez esse movimento. Eu acho que esse é o maior case aqui da agência, onde a gente conseguia refletir um pouco do nosso DNA na comunicação. Sim, é bastante legal você comentar sobre a 51, porque a visão que a gente tem de campanhas de bebidas alcoólicas, né, sempre mostra um homem, sempre mostrou, né, essa visão mais masculina de como beber é uma coisa mais máscula e tudo mais. E é uma coisa recente que a gente está vendo essa mudança, desde a própria 51 que eu acompanhei, e até mesmo a Skol, outras bebidas de cerveja que tinha esse estereótipo, né, mais assim, machista, e que tem mudando agora, exatamente, a Heineken também. Então, a gente ter uma campanha de bebida alcoólica sendo veiculada, sendo feita por uma agência que tem essa visão, é uma coisa que eu acredito que seja totalmente diferente para a gente que está aqui hoje, porque a gente nunca assim, imaginou por ter essa comunicação uma coisa mais fixa, mais assim, estereotipada, né, de bebida alcoólica. É bastante legal a gente saber disso e tudo mais. E agora a gente está entrando na nossa reta final de perguntas, antes da gente abrir ao público. E agora a penúltima pergunta, que basicamente para a gente fechar esse bloco, depois a Mariela vai fazer a última, que quais são os caminhos que você acredita que levarão à nossa equidade de gênero
e também de, assim, orientação sexual em agências, em campanhas publicitárias mesmo. O que você acha que vai levar a esse tipo de comunicação mais, assim, diversa? Foi o que eu falei, né? Eu acho que a gente é super responsável por essa construção do mercado. E a gente, quando eu falo a gente, eu falo vocês que estão na faculdade ainda, que vão daqui a 10 anos sentar em cadeiras como as que eu tô. Ou 5 anos vão estar já tomando decisões importantes. Eu acho que a gente precisa ter consciência dessas coisas. E quando eu falo consciência, não é só consciência da nossa bolha, de onde a gente vive. Eu acho que é viver, inclusive quando você vai para o Nordeste, você vê que essa cultura é muito diferente. Tanto que a bebida alcoólica ela tem uma comunicação aqui para o Sudeste e uma comunicação completamente diferente para o Nordeste. Porque lá ainda é muito diferente, né? Então eu acho que a gente é muito responsável por essa mudança de mindset da sociedade mesmo. Porque a TV aberta ainda e é claro, a internet está tomando esse lugar, eu acho que a curtíssimo prazo, mas a TV aberta ainda é o canal mais massivo. A TV aberta ainda é o canal que leva de maneira indireta, que constrói esse mindset, constrói um pouco do que é a sociedade hoje. Então, quando você for pensar numa campanha para um filme de 30 segundos na Globo, ou na Record, ou no SBT, que é onde a gente consegue atingir um número maior de pessoas, claro, no digital nem se fala, né? Eu acho que esse movimento já existe, mas eu acho que quando a gente for pensar massivamente, comunicar massivamente, a gente é muito responsável por criar essa cultura. E é isso, eu acho que a gente é responsável mesmo, a gente tem que pensar desse jeito, a gente tem que começar a tentar aprovar isso dentro dos clientes. E eu acho que existe também um movimento de conscientização nos clientes para começar a aprovar essas ideias e aprovar esse tipo de comunicação, porque a gente acaba construindo isso. A gente percebe que, através desses meios de comunicação de massa, né, seja pela TV, jornal, qualquer meio de mídia, as agências, que normalmente têm responsabilidade por passar uma propaganda, seja qual mensagem for ser passada, então, de qualquer modo, sempre tentar passar uma mensagem mais aberta, mensagens que sejam mais inclusivas, porque desse modo a gente consegue mudar o mindset das pessoas, dessa vibe mais machista, ou talvez que as mulheres não possam ter uma grande posição dentro de uma agência ou de uma empresa. Então, dito isso, eu gostaria de saber qual conselho você daria para as mulheres do mercado publicitário que queiram se inserir em grandes empresas e ter boas posições, medo, talvez, dessa relação machista, às vezes, que pode existir dentro de uma empresa. Então, qual conselho você daria para elas entrarem nesse mercado? Eu acho que foi o que eu falei aqui. Eu acho que tem que ter coragem, sabe? E quando eu falo coragem engloba muita coisa, assim. É coragem de discutir por igual. Eu acho que saber separar também o que é o pessoal do profissional, enfim. Eu acho que saber se posicionar nesse sentido. Eu acho que também vale a gente saber do que a gente está falando, sabe? Eu acho que quando a gente tem firmeza e a gente está, como eu vou dizer, eu acho que, cara, tem um tema de autoestima também. É muito importante pra gente, mulher, principalmente, que a gente tem que estar com a autoestima em alta pra gente conseguir se posicionar. Então, eu acho que trabalhar a autoestima é imprescindível pra gente conseguir ter coragem para enfrentar essa situação. Não tem uma fórmula, né? Foi o que eu falei, cada lugar é um lugar, mas eu acho que se a gente tiver essa coragem, a gente tiver consciência do nosso lugar e do nosso papel, eu acho que a gente já consegue provar e mostrar e construir isso de uma maneira muito mais fácil do que num papel muito passivo. Sim, eu concordo com isso, é exatamente isso, e a gente tem que construir essa mentalidade desde quando a gente está em formação ainda, para a gente já chegar no mercado já demandando essas mudanças e para a gente também fazer essas mudanças, né? Porque é uma coisa que a gente tem que construir além do tempo, porque como você disse, é uma coisa que a gente sempre escuta também durante a nossa formação, é que além de publicitário, nós somos comunicadores. Então, você vai influenciar uma pessoa tanto para ela comprar um produto quanto para ela agir em alguma determinada situação. E isso é muito louco, porque você não imagina, por uma campanha que você veicula ela em um meio e você vai atingir várias pessoas.
Então, você tem que ter essa mentalidade de buscar sempre o melhor, né? De todas as pessoas e que elas aceitam. Bom, agora a gente vai entrar no nosso bloco de perguntas ao público, que é a nossa reta final, e a gente vai começar, a Luísa vai começar a falar as perguntas que o pessoal mandou para ela no chat privado, e depois a gente abre, se vocês tiverem alguma outra pergunta, mandem por escrito, por favor, para não ficar aquela bagunça de gente microfone abrindo para lá e para cá. Então, mandem por escrito, por favor. E Lu, acho que já tem perguntas, né? Já sim, começando com uma da Natália. Qual foi a sua maior inspiração ou motivação para lutar pelo espaço da voz feminina? Eu tive uma chefe na Grey chamada Márcia Esteves. Hoje ela é CEO da Liulara. Ela foi CEO da Grey enquanto eu estive lá. Não, ela foi CEO da Grey enquanto eu estive lá. E quando eu achava que eu achava que chegar nessa posição era quase impossível, tá? Eu não acreditava nisso. Mas ela foi minha maior inspiração, assim. Quando eu via o lugar que ela colocou, depois dei um Google, enfim, dei uma lida no que ela faz, enfim, mas eu gosto muito da maneira como a Márcia se coloca, eu gosto muito da maneira como ela foi minha maior inspiração, assim. Ela foi minha maior eu sempre tive vontade disso. Todas as vezes que eu pensava em publicidade, eu pensava sei lá, em Marcelo Serpa, a gente pensava sempre no Nizam, né? Claro que eles tiveram um pouco de influência nas minhas vontades de chegar onde eu cheguei, até essa coisa romântica da publicidade que a gente tem. Mas, falando do ponto de vista feminino, a Márcia foi minha grande inspiração, assim. Ok, obrigada. Seguindo para a segunda pergunta, como você vê a feminilidade no mercado de trabalho? Porque a imagem muito feminina nem sempre é bem vista no mercado e algo que me preocupa muito é qual imagem passar. Se eu estou vestida de uma maneira considerada muito feminina, eu serei menos respeitada, porque eu deveria me masculinizar para ser respeitada. Como você vê tudo isso? Gente, eu vou contar para vocês uma coisa. Todas as vezes que eu coloco um salto, as pessoas me enxergam diferente, é fato. E eu vivo andando de tênis, tá? Mas assim, todas as vezes que eu boto um salto, as pessoas me veem de um outro jeito. Eu acho que isso ainda existe, eu acho que isso ainda vai existir por um tempo. Mas eu acho que, cara, eu acho que a partir do momento que você encara que você é você, tudo fica muito mais fácil. Você é assim, ponto final, entende? Você não precisa ficar mudando para ser outra pessoa diferente do que você é. Porque foi o que eu falei, eu acho que está muito ligado à autoestima da mulher, né? O homem não tem isso. Então eu acho que quando você é você e você tá segura, gente, tinha muita dificuldade de falar em público. Eu acho que eu nem dormiria para dar essa palestra se fosse, sei lá, 5 meses atrás. Então, eu acho que é isso. A partir do momento que você começa a enfrentar e a ter coragem de todo dia, não tem nada tipo, o hoje, assim, o presente. Não consigo pensar daqui a 6 meses o que vai ser. Eu acho que é todo dia a dia, e aí você vai se descobrindo, né? Eu acho que você vai descobrindo o seu jeito, acho que você vai descobrindo o jeito como você fala com o cliente, você vai entendendo a maneira como as coisas funcionam, você vai entendendo quando que você falou fez sentido e você foi escutado, então eu vou por esse caminho. Então, assim, não existe uma fórmula, eu acho que esse tema do estereótipo, mais uma vez, é uma coisa muito ruim, que eu acho que a gente precisa começar a derrubar, e eu acho que a gente vai conseguir fazer isso sendo a gente mesmo. A gente tem que ser a gente, e eu acho que a gente tem que ter repertório, a gente tem que saber do que a gente está falando, a gente tem que estar segura de si, e eu acho que assim a gente muda as coisas, sabe? Não tem uma fórmula. Essa coisa do salto é uma coisa que eu fiquei pensando muito, porque realmente eu me sinto um pouco até mais segura quando eu tô de salto, mas aí eu fiz um exercício de pensar, não é sobre o outro, é sobre mim. Eu me sinto segura quando eu tô de salto, então eu acho que isso acaba refletindo nas pessoas, mas não é sobre o outro. Eu me sinto assim, então eu acho que é esse jogo de até um pouco terapêutico que você precisa pensar. Putz, se eu me sinto bem de tênis, a minha autoestima vai estar ótima, é isso que eu preciso para enfrentar essa reunião. E tá tudo bem, sabe? Eu acho que é muito mais sobre o que você é e sobre como você se sente com aquilo
do que sobre o outro. Então, eu acho que esse é um convite até fazer um exercício de, tipo, olhar e falar, se eu tô me sentindo bem assim, eu cansei de me vestir pensando no que os outros iam pensar de mim. Cansei. E isso vem até da época da minha mãe, assim, você vai com essa roupa, o que as pessoas vão pensar? Sabe? Só que chegou um determinado momento que eu falei, não pode, as coisas não podem ser assim. E aí, quando eu comecei a entender que eu tinha o meu estilo, o meu jeito de me arrumar, o meu salto, e aí eu me sentia mais segura, porque eu tava de salto. Então agora eu ando de tênis, vou para uma reunião de tênis e as pessoas falam comigo do mesmo jeito. Então, assim, é uma coisa que é muito nosso, sabe? Entendo super. Eu tô trabalhando no momento e eu me sinto muito mais segura e estou numa empresa quando estou de salto. Eu sinto muito isso. É. Partindo para outra pergunta, então, a Manu perguntou: se você fosse para outra empresa ou agência, o que você levaria da Maria para ajudar a representatividade das mulheres? Gente, eu não sei responder essa pergunta, porque assim, eu não me vejo fora da Maria. Eu já pensei nisso, já tentei fazer esse exercício. Eu acho que eu teria muita dificuldade com outra cultura. Eu acho que eu teria muita dificuldade de trabalhar em outra cultura. O que eu ia fazer ia tentar ser, mais uma vez, tentar ser o que eu sou aqui em outro lugar. E se eu não conseguisse, eu ia tentar mais uma vez. Eu ia tentar até a hora que eu falar, ou vai ou não vai. Então, assim, falando em bullet points, assim, que eu acho que sendo mais direta, que eu acho que foi o objetivo da pergunta, eu levaria o mindset da construção e no coletivo, né? A gente tem uma visão muito... Aqui, para mim, todo mundo é igual. Não é porque eu sou a CEO da agência que eu sou diferente da analista de mídia, sabe? Não tem isso para mim. E eu acho que começa a construção desse mindset começa dessas pequenas coisas. Então, eu levaria essa coisa da construção do coletivo, eu levaria a coisa da hierarquia verticalizada, né? Sem ser aquela pirâmide, né? Todo mundo e meio que em pares, e claro, tem a sua hierarquia, mas de uma maneira mais horizontal. E eu levaria o mindset de que a gente fala que a gente tem uma paixão de startup, né? E dessa coisa de ser disruptivo, de ser diferente, de não ter essas amarras, né? A gente não nasceu com essas amarras, a gente já nasceu assim. Eu acho que essa coisa mais humana também. Eu acho que eu levaria muito a coisa do humano, de trabalhar junto com as pessoas, de entender as pessoas, de não fazer as pessoas trabalharem a mais do que elas não conseguem, fazer elas trabalharem até onde elas conseguem, né? E é isso, eu acho que eu levaria essas coisas. Ok. A próxima pergunta é da Agatha e ela gostaria de ligar o microfone. Pode ligar, Agatha. Oi, Larissa, tudo bem? Oi, Agatha. Primeiro, muito prazer e muito obrigada por esse espaço que você proporcionou. Dá até uma emoção, assim, pra gente que é mulher, que está inserido nisso. É muito legal ter isso, é muito importante pra gente. E eu tenho duas perguntas. A primeira é em relação a como que vocês, como agência, ou você como pessoa assim mesmo, enxerga essa distinção publicitária no sentido da imagem feminina em relação à classe social. Porque, por exemplo, a gente estava falando de bebida alcoólica, né? Quando você pega uma publicidade da Skol, da Brahma, é notória a diferença para a Heineken, para a comunicação da Stella Artois, por exemplo. E eu queria saber, assim, como que vocês enxergam isso. E a segunda coisa é como vocês, como agência, também enxergam esse fenômeno da mulherização, né? Então, isso que a gente tem de, por exemplo, ter Gillette rosa e Gillette azul, né? Cada uma ser a masculina e a feminina. Ou, por exemplo, a Bic para a mulher e a Bic para o homem, sendo que é uma caneta Bic e ela desempenha a mesma função, assim como a Gillette. Respondendo a sua primeira pergunta, e aí você me corrija se é isso mesmo, eu não sei se eu entendi tão bem, mas cada produto tem um target, né? E, por exemplo, quando você compara a Brahma com Heineken, cada marca tem seu posicionamento. O posicionamento da marca da Heineken não é igual ao da Brahma. E isso não tem a ver com classe social ou com alguma distinção ou com algum preconceito. Tem a ver com produto. A mesma dona, a Ambev, ela tem produtos que vão de classe C a classe A, né? A Ambev tem, nem sei agora, mas assim, tem Skol Beats, tem Skol, tem
Quais são as outras agências? Quais são as outras bebidas alcoólicas? Sei lá, a Eisenbar não. Enfim, tem a marca corporativa Ambev, ela tem produtos tanto para classe C quanto para classe A. Então, isso independe da classe social, entende? Da comunicação, ela é direcionada. A Heineken é uma comunicação um pouco mais premium, porque ela é uma cerveja mais premium, ela se posiciona desse jeito e ponto. Mas isso não significa que a Ambev não tenha um produto para comunicar para a classe C. Dentro de uma gôndola de bebida, principalmente, você consegue ver que a mesma empresa atua em diversos segmentos, atua em diversos targets. Então, assim, isso é uma maneira do mercado se blindar para continuar ganhando e lucrando como empresa. Então, assim, por exemplo, 51, a gente tinha cachaça de R$100, a gente tinha cachaça de R$7. A comunicação da cachaça de R$100, que chamava Reserva 51, é completamente diferente da comunicação da cachaça 51 tradicional que vocês conhecem. Por quê? Porque são targets completamente diferentes, as pessoas consomem coisas diferentes. E isso não tem a ver com um preconceito de classe social. Eu não sei se eu respondi sua pergunta ou se era isso que você queria saber. Mas... Eu até pedi para a Lu para abrir o microfone, porque eu imaginei que ia ficar um pouco confuso. O que eu estava pensando, na verdade, era o seguinte: é mais comum a gente ver a mulher posicionada de uma maneira mais empoderada em marcas premium do que em marcas de classe C. Ah, entendi. Isso essa a pergunta. Sim, eu acho que isso mudou um pouco, né? Eu acho que isso mudou um pouco até quando a Skol Beats não trouxe a Anitta para ser a diretora de inovações de Skol Beats à toa, entendeu? É justamente esse movimento. E uma coisa que a gente sempre foi contra mostrar bunda e peito em campanha de publicidade de cerveja. Não sei se vocês viram, mas isso já está até mudando um pouco. Mas sim, as mulheres estão muito mais empoderadas porque é aquilo, né? Teoricamente, quem é da classe C e classe C, D, E, a gente vê isso muito no Nordeste, é a mulher dona de casa que acaba refletindo, e eles acabam refletindo isso na comunicação. O que eu acho disso? Eu acho ruim, eu acho que as mulheres têm que ser tratadas iguais, eu acho que o mesmo poder que a mulher tem, da moça que mora lá no Nordeste, da classe C, D, E, é o mesmo poder que eu tenho, e eu acho que isso não deveria ser diferente, sabe? Mas eu acho que é isso, eu acho que a comunicação ela tá também direcionada para targets, né? E de acordo com o poder aquisitivo que você tem. Então, assim, de repente a mulher que está retratada na Heineken não se identifica como está retratada na Skol, e é a mulher que vai comprar que não vai comprar Heineken, vai comprar a Skol no ponto de venda da classe C. Mas eu não concordo. Certo, muito obrigada. Bom, seguindo para a próxima, então, você acredita que no futuro a representatividade feminina na propaganda e publicidade vai ser mais bem vista? Eu acho que não existe mais a possibilidade da gente crescer como agência, nem a gente, nem outras agências, nem concorrentes da Maria, sem ter esse ponto de vista, gente. Assim, eu acho que, mais uma vez, eu acho que é um efeito dominó, assim. Eu acho que isso tem que vir não só das agências. E aí, quando a gente fala da representatividade na comunicação, eu acho que tem que vir dos clientes também. Eu acho que o diretor de marketing que aprova as campanhas, ele precisa estar pensando exatamente como a agência. A agência precisa ter essa função de catequizar e defender esse ponto de vista. O cara que aprova a campanha, no final das contas, também precisa estar participando, dividindo do mesmo pensamento. Então, eu acho que sim. Eu acho que não existe mais a gente conseguir crescer como comunicação, como mercado, sem ter essa visão. Concordo. E para fechar, então, do que você tinha falado, que a sua inspiração foi da CEO da Grey, eu acho que nessa palestra você está sendo uma inspiração para muitas mulheres publicitárias que vão se formar, ou até mesmo homens, para ver isso de outra maneira. E a última, que não é nem uma pergunta, mas é mais um agradecimento, não só dessa pessoa que está mandando, mas eu acho que de todo mundo, é para elogiar e agradecer muito. E falar parabéns mesmo pela sua trajetória, e que muita gente provavelmente vai querer ser igual você hoje, de crescer desse jeito e ser quem você é, de não ter medo de ser quem você é. Obrigada, gente. Obrigada pelo convite. Eu espero que eu tenha ajudado vocês.
As meninas acho que têm meus contatos, eu super respondo e-mails e Instagrams e WhatsApps. Me mandem mensagens se vocês precisarem de ajuda em qualquer coisa, eu estou aberta para ajudar vocês e ajudar a construir esse mercado lindão aí, que a gente tem muito trabalho pela frente. Obrigada por tudo e que bom, fico feliz com esse feedback positivo. Não é fácil falar na frente de muitas pessoas, tá? Não é fácil para mim, mas eu acho que é isso. Eu acho que eu tô cada dia mais conseguindo transparecer e traduzir tudo o que eu vivi, tudo que eu vivo aqui, de uma maneira mais fácil e simples e sem medo de julgamentos. Eu acho que essa é a dica que eu deixo para vocês também. Muito obrigada por tudo. Obrigada pelo convite mais uma vez. Um beijão. Obrigada, Larissa. E, Muito gente, obrigada. isso. Quem não colocou presença, por favor, coloque lá no chat privado, porque senão vai ficar com falta, né, gente? Então, é isso. Muito obrigada, eu adorei, Larissa. E acho que foi melhor do que a gente estava esperando, né? Porque esse bate-papo realmente é uma coisa que inspira bastante a gente pode perguntar mais. E é isso, muito obrigada novamente. Obrigada a vocês, gente. Um beijão, boa sorte. Estudem, hein? Tchau. Tchau. Tchau.